Miqueias, e ainda nessa notícia, mas mudando um pouco o foco, a Europa, aliás, o mundo, começa a ceder ao Putin. Sabemos que desde o início da guerra da Ucrânia, o PIB, que naquele primeiro ano caiu vertiginosamente, o PIB da Rússia, volta a subir. Já tá, a Rússia já se encontra em crescimento ali no top 10, ali, na posição ali 7, 8 dos maiores PIBs do mundo. E as exportações da Rússia seguem crescendo na casa aí recentes de 70 bilhões. E as reservas internacionais da Rússia ultrapassaram os 760 bilhões. Que é um número que só está crescendo porque vários países entenderam que, por mais que a guerra da Rússia e da Ucrânia esteja acontecendo, não está mais fazendo sentido no cenário global que a gente está vivendo simplesmente ficar, eu não vou fazer isso com Putin porque ele está brigando com a Ucrânia. As pessoas já não estão nem lembrando mais disso. Quem está incomodado com isso é o Zelensky, porque começa a perder recurso. Quem mais está mandando agora coisas para a Ucrânia conseguir resistir é a Alemanha. Já teve a época que foi a França, Reino Unido, todos continuam mandando, mas sempre tem um país que é mais majoritário nesse sentido. E aí, a Rússia segue crescendo. A previsão é que nos próximos 3, 4 anos a Rússia já esteja ali no top 5, top 6. Vai estar junto ali com Estados Unidos, China, Índia, Japão e talvez a Rússia. Lembrando que militarmente ela só perde para os Estados Unidos. Então, quer dizer, o Putin foi absurdamente atacado após a invasão à Ucrânia. Agora ele já está se recompondo, ele já preparou um armamento para a guerra, para uma possível terceira guerra, e alguns países da Europa começam a, beleza, eu vou voltar a fazer negócio com esse camarada. O que complica muito as decisões da União Europeia de impedir o crescimento do Putin, porque eles têm medo que ele invada a Europa. Então, Miqueias, eu queria também te ouvir, ainda nessa notícia, mas acrescentando esse ponto. Ô, Eric, vamos lá. A Rússia simplesmente é imune às sanções econômicas que os Estados Unidos impõem para ela. Por quê? Embora os Estados Unidos imponham sanções e tal, muitos países simplesmente vão ignorar. A gente teve um posicionamento da Índia muito claro de falar, olha, a gente já tem um monte de acordo aí feito com a Rússia, eu não posso simplesmente parar. A própria Europa, que embora esteja financiando a guerra da Ucrânia contra a Rússia, né, financiando a Ucrânia contra a Rússia, a própria Europa continua comprando gás e petróleo russo, principalmente porque tudo isso tem origem no momento lá, quando a usina de Fukushima, no Japão, tem um terremoto, a usina quase entra em colapso, e aí por causa disso alguns protocolos de segurança são criados, e pensando na proteção do meio ambiente, basicamente a Europa começou a desativar as suas usinas de produção de energia nuclear. E com isso ela ficou cada vez mais dependente principalmente do gás russo para poder produzir calor, né, durante o seu inverno. Então ela continua comprando. Quando iniciou a guerra, você teve aí a Rússia aumentando o valor absurdamente do gás, 300%, 400% o valor do gás para a Europa, e eles não tinham outra opção. Porque, olha só, de repente o cara que mora no campo, ele ainda pode ir lá e cortar uma lenha para aquecer sua casa. Mas o cara que mora nas grandes metrópoles, o cara que mora nas capitais não tem essa opção. Ele depende, sim, do gás para poder aquecer as suas casas. É isso ou morrer de frio. Não bastasse isso, o próprio Estados Unidos, embora imponha sanções à Rússia, compra da Rosatom, que é a estatal nuclear da Rússia, compra cerca de 35% do urânio que eles utilizam na própria indústria nuclear americana. Então os Estados Unidos colocam a sanção contra os outros, mas ele mesmo continua comprando material nuclear russo. E a coisa é tão clara, para ficar mais nítido para quem está assistindo a gente, o quanto que a Rússia é imune a essas sanções. Lembrem-se que nós discutimos muito aqui sobre o alcance da lei magnetística, o que poderia acontecer, e isso, aquilo, outro. E quando os Estados Unidos sancionam uma pessoa, uma empresa, seja através da magnetística ou outro instrumento que eles tenham dentro do sistema monetário internacional, fica-se proibido as negociações com essas empresas. E aí nós tivemos um caso
em Roraima. Por quê? A Roraima, na época, salvo engano, 2019, estava utilizando energia elétrica que vinha lá da Venezuela. E aí o problema foi o seguinte: quando o Brasil tentou pagar pela energia, o banco que tinha a conta da estatal venezuelana falou: olha, eu não posso receber o seu dinheiro. Mas como assim não pode? Porque os Estados Unidos sancionou essa estatal e a gente não pode fazer transferência nenhuma para essa estatal. E aí eu lembro que a Venezuela, na época, ameaçou cortar a energia de Roraima e o Brasil achou um jeito de pagar. Já que não dava para o banco daqui transferir para um banco, fazer uma transação, né, internacional direto para a Venezuela, nós enviamos esse dinheiro para um banco russo e esse banco russo, por sua vez, enviou para a Venezuela. Foi a forma que nós encontramos de pagar essa conta para que o estado de Roraima não viesse a ficar sem energia pela Venezuela ficar sem pagamento. Vejam, nós não estávamos tentando dar calote. Nós simplesmente não conseguimos pagar porque o banco não aceitava negociar com a Venezuela com medo dos Estados Unidos. Mas os bancos russos simplesmente ignoraram. Então a Rússia ela é literalmente imune às sanções. Tem essa questão ainda da necessidade que vários países têm de ter acesso às questões energéticas russas, seja através do petróleo, seja através do gás, seja através da própria energia nuclear, mas também uma mudança que ocorreu no pano de fundo, que as pessoas não perceberam. Enquanto a Rússia conduzia uma guerra arrastada, lenta, vagarosa e cara na Ucrânia, ela conduziu vitórias pontuais, principalmente no Sahel africano, ganhando influência e promovendo golpes de Estado em países que eram tradicionalmente aliados da União Europeia. Níger, entre outros ali daquela região, mudaram o seu foco e passaram a abandonar as relações, abandonar não, né? Abandonar é uma palavra muito forte, mas diminuir as relações com a Europa e com os Estados Unidos e voltar as suas atenções para a Rússia, ao ponto de, com influência do grupo Wagner, com influência da inteligência russa, o Vladimir Putin se tornou uma figura heróica para muitos jovens africanos. Jovens africanos que, inclusive, se voluntariaram para lutar pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Então a Rússia ela ganhou campo e espaço em vários outros frontes. E aí, enquanto todo mundo achou que ela sozinha não ia conseguir manter uma guerra contra toda a Europa, financeiramente falando, ela simplesmente conseguiu conquistar novos aliados de maneira bem silenciosa, de maneira bem sutil, porque não se ouviu falar, embora esses golpes de Estado tenham acontecido, embora essas viradas de poder tenham acontecido muito fortemente na África, eram países que muita gente não dava importância, mas que, no contexto geopolítico, quando olhamos o tabuleiro como um todo, eles são capazes de manter essa economia aquecida e em crescimento constante, apesar do custo que esse conflito tem para a Rússia. Muito bom, Miquel. Júlio Roque, queria te ouvir aí sobre isso. Bem, Eric, o que podemos exemplificar nesse grande jogo geopolítico é falar um pouco da década de 80 e a década de 90, onde a Guerra Fria estava comendo solto, estava em alta. Os países iam se destruir nuclearmente. A corrida militar era impressionante. E no meio dessa corrida e dessa disputa conhecida como Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética trocavam figurinhas na área de tecnologia espacial. É isso aí. Isso mostra que não existe inimigo nessas horas. A maneira qual o brasileiro tenta tratar tudo igual a um campo de futebol, né, fica difícil dele entender, mas a verdade é que são pessoas muito poderosas brigando pelos seus interesses. Mesmo que eu esteja em guerra com você, eu estou tratando de negócios ao mesmo tempo. Essa é a geopolítica. Então, quando enfrentavam-se União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, né, com aquele grande muro no meio, chamado Guerra Fria, eles estavam tratando de negócios na era espacial. E muitas das alavancadas nessa tecnologia, tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia,
foram troca de figurinha entre os dois países em plena Guerra Fria. Então não fique, né, nervoso e na torcida achando que tudo é um contra o outro. Na verdade, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Esse é o tabuleiro geopolítico que você só descobre aqui no Fala Glauber News, ô Eric.